E quando você está saindo de um deserto, quando você, por exemplo, estava desempregado e conseguiu um emprego, quando você superou um momento difícil e de repente vem uma pregação falando que você vai passar momentos difíceis, falando de provação, falando de deserto, esse é o momento de você não falar o seu amém, tá? Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero fazer um breve comentário a respeito de um detalhe que pode estar fazendo toda a diferença para você não seguir em frente na sua vida, para você passar anos e anos na mesma situação e você não sabe o que é que está acontecendo, porque sua vida não melhora. Muitas vezes, durante uma pregação, durante um culto religioso, mesmo durante uma oração que você assiste pela internet, você pode estar falando amém em momentos que não é o seu momento de dizer aquele amém. Eu vou te explicar. Muitas vezes, o pregador, o pastor, sei lá, o padre, ele simplesmente está vivendo um momento dele, um momento pessoal, ele está vivendo uma dor dele, um momento, ou alguém próximo a ele, então ele faz uma pregação falando de um deserto, falando de momentos difíceis e provações. Existe um pregador que eu gosto muito de ouvi-lo, e esse homem, sempre ele faz uma coisa que eu não gosto. Ele sempre, quando ele dá a palavra, ele dá a palavra boa e depois ele fala que o diabo vai se levantar, que o diabo vai fazer isso, vai fazer aquilo e que você vai ser forte e vai resistir. Tudo bem, mas há um porém. Você está dando legalidade para isso. Sempre que você der a legalidade, sempre que você confirmar uma palavra tola, se você está num momento de vitória, se você está vivendo um momento que você já superou uma dor, um momento difícil, você acabou de passar por uma provação, se você ouvir um culto, uma pregação, alguém falando novamente de que está vindo provações, que está vindo dores, que está vindo deserto na sua vida, não aceite, não diga amém, simplesmente ignore, porque quando você dá um amém para uma palavra ruim, por mais que você esteja saindo de um momento de dor, você está novamente se lançando em mais dores, em mais problemas, em mais provações. E a provação, quando ela é extremamente longa, extremamente inacabável, como se fosse um ciclo de repetições, porque o inimigo trabalha em ciclos de repetições. Repare que existem famílias que todo mundo tem a mesma doença, todo mundo tem o mesmo problema, é um ciclo vicioso, porque o inimigo trabalha em ciclos, se o pai se separou, o filho se separa, o neto se separa, e assim vai. Então o mal trabalha em círculos viciosos, então a gente tem que sempre prestar atenção nisso. E quando você está saindo de um deserto, quando você, por exemplo, estava desempregado e conseguiu um emprego, quando você superou um momento difícil e de repente vem uma pregação falando que você vai passar momentos difíceis, falando de provação, falando de deserto, esse é o momento de você não falar o seu amém, tá? Você tem que ser sábio. A sabedoria vem do alto. A sabedoria vem de Deus. Então não é porque aquele pregador está lançando uma palavra que o inimigo vai se levantar, mas você vai ser forte, blá blá blá, que você tem que dizer amém. Não, você tem que simplesmente ignorar. Aí você está livre. Agora, quando você dá o seu amém, você confirmou o seu assim seja. E se você der o seu assim seja, o seu amém, então aquilo você deu legalidade no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é muito real, pessoal, muito real. E eu digo até às vezes infelizmente, porque seria muito mais fácil se as coisas não fossem da forma que são. Mas nós temos que tomar muito cuidado com nossas palavras, com nossas atitudes, porque todos os nossos atos, são sementes que a gente planta nesse mundo e a gente obrigatoriamente vai colher. Então, pessoal, é isso. Fica a dica para você, tá? Tome cuidado quando você estiver vivendo um momento de angústia, de dor, passando realmente por um deserto. Peça sabedoria a Deus, peça força para que você não caia, para que você não entre em momentos depressivos. Inclusive, no próximo vídeo, eu quero até falar de como escapar de depressão, Mas, assim, é uma vez. Você sai do deserto, não aceite palavras que te joguem novamente lá no deserto, tá bom? É muito importante você buscar a sabedoria de Deus para que você não caia novamente em círculos viciosos. Às vezes o próprio inimigo usa um pastor, usa um
padre, usa alguém, né, que supostamente é um religioso, que está te passando a palavra, para te jogar uma palavra maligna, porque a gente não pode deixar de pensar assim. Lembre-se que Pedro era um grande homem de Deus, e no momento que ele falou uma palavra errada para Jesus, Jesus falou: o Senhor repreenda, para trás de mim, Satanás, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Somos homens, todo homem é pecador, todo homem aqui está sujeito a erros e falhas, e é normal. Mas nós temos que ter sabedoria para conduzir a nossa vida da melhor maneira possível e não falar palavras que deem legalidade do mundo espiritual para trazer mais malignidade na nossa vida. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu desejo que você tenha uma semana abençoada, desejo que você fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe, e nos vemos no próximo vídeo. Até breve.